Olá pessoal, tudo bem? Alex Vargas aqui do Forma Negócio Online, que é um treinamento onde eu mostro o passo a passo mais simples e prático para que você possa criar o seu próprio negócio online começando do zero. Se você não conhece, acessa aí formanegocioonline.com. No vídeo de hoje eu quero falar para você sobre os tipos de afiliados e como que você pode começar agora em cada um deles. Quando você entende como que o mercado funciona, quais são as formas de trabalhar, quais são as melhores formas de trabalhar, você tem mais potencial de dar foco de raio laser mesmo, em um caminho único e seguir aquele caminho até ter resultados naquele caminho. A gente sabe que hoje existem várias tecnicazinhas, macetezinhos, coisinhas para se trabalhar online, para se fazer vendas como afiliado, né? Porém, não é esse tipo de coisa que eu ensino para os meus alunos, nem aqui no meu canal do YouTube, porque eu não considero isso um tipo de trabalho sustentável. O que eu ensino para os meus alunos aqui no canal do YouTube, meus conteúdos, é como você constrói o negócio mesmo. Como é que você constrói alguma coisa que você faz agora e vai te dar resultados por um longo prazo, que você vai conseguir crescer, né, ao longo do tempo com o seu negócio. Essas tecnicazinhas, coisinhas podem te ajudar, sim, no início, a ganhar um pouco de dinheiro, por exemplo, mas não são sustentáveis a longo prazo. Então, o que a gente vai fazer agora é olhar dois tipos de afiliado, dois modelos de negócio sendo um afiliado, e como que você faz para começar em cada um deles, tá bom? Vamos começar logo então, a gente vai conversando durante a aula daí. O primeiro modelo de afiliado que eu quero falar com você é sobre o afiliado autoridade. Esse modelo de afiliado autoridade é um dos que eu mais considero legais, porque pela consistência e pelos resultados a longo prazo. Eu vou te explicar agora. Então, o afiliado autoridade, ele foca os seus esforços na construção de audiência e também de relacionamento com essa audiência. Ele vai construir um público em volta dele, em volta do conteúdo dele e vai se relacionar com esse público. Essa construção de audiência, ela é principalmente feita através de conteúdo diverso, que pode ser disponibilizado em blogs, através de em posts de blogs, né, textos de blog, vídeos no YouTube, no Facebook e algumas outras mídias também. Redes sociais, né, principalmente Facebook, Instagram, hoje estão bem fortes. E-mail marketing também, a comunicação, né, o relacionamento com a audiência através de e-mail marketing. Com isso, esse conteúdo que esse afiliado autoridade vai criar, ele vai atrair um público qualificado para consumir aquele conteúdo. Ele vai se mostrar como autoridade, porque se ele está criando conteúdo sobre aquele assunto, ele se apresenta como uma autoridade naquele assunto. Com isso, ele cria audiência, então se relaciona com essa audiência e vende muito mais. Basicamente, o que um afiliado autoridade faz é identificar um nicho de mercado que ele quer trabalhar e criar conteúdos, seja em blogs, em vídeos, em áudios, em redes sociais, no que for, tipos de conteúdo que tem relação com aquele nicho que ele escolheu trabalhar. E as pessoas vão pesquisar sobre esse assunto pela internet e vão chegar até ele. E aí, quando chegam até ele, por ver que esse afiliado autoridade está criando conteúdo, vão pensar, nossa, se ele está criando conteúdo aqui de graça é porque ele entende sobre o assunto. Ele se apresenta então como uma autoridade. O que faz com que quando ele recomende alguma coisa, algum tipo de produto, ele venda muito mais, porque as pessoas, né, porque o público dele considera ele uma autoridade, confia nele. Algumas vantagens de ser um afiliado autoridade, basicamente, é a audiência grande que se constrói, né, com essa publicação de conteúdo, e que esse afiliado ele pode atingir essa audiência quando ele quiser. Por exemplo, se ele tem um canal do YouTube com um público bacana, se ele tem um blog que cria uma visitação legal, se ele constrói lista de e-mail através desses canais, né? Então ele tem uma audiência que ele consegue atingir quando ele quiser. Quando tem o lançamento de um produto, quando ele vai divulgar um produto novo, ele grava um vídeo e joga no YouTube, ele faz um post de blog e coloca no blog dele, ele manda um e-mail para a lista. Ele consegue atingir muita gente sem precisar efetivamente investir dinheiro para atingir, porque já está construindo essa audiência, né? Essa audiência orgânica, ela cresce ao longo do tempo. Se você continua trabalhando, né, criando mais conteúdo, agregando mais valor para a audiência, essa audiência vai cada vez crescer mais. Ela funciona por muito tempo, por longo prazo. Uma das principais vantagens que eu considero é o resultado a atitude que você faz agora, tudo que você aplica agora, ele funciona para você por longo prazo. Por exemplo, se eu crio hoje um artigo no meu blog e coloco lá, eu vou receber tráfego hoje, 1, 2 pessoas, que seja, né? Bem pouco mesmo. Mas eu fiz esse artigo hoje e coloquei lá, né? Mas amanhã eu vou receber mais um pouco de pessoas.
semana que vem mais um pouco, e assim todos os dias por anos, por tempo que o meu blog estiver online. Então é o trabalho que eu fiz uma vez e funciona pelo tempo que eu quiser. Esse vídeo aqui, né, esse vídeo que eu estou gravando agora, eu jogo ele no YouTube, beleza? Gastei um tempo fazendo ele, vamos dizer que eu gastei umas 2 horas fazendo ele. Pesquisei o conteúdo, gravei, depois vai para o editor, ele edita, me entrega. Digamos que eu gaste 2 horas. É um trabalho, é um esforço que eu tenho que empregar. Mas aí eu vou colocar no YouTube. Ele vai ficar ali por anos para mim. Esse vídeo vai ficar ali para sempre, sabe? Então é um trabalho que eu faço uma vez e dura por longo prazo. Esse é um dos principais benefícios do afiliado autoridade. Uma outra vantagem é que pelo relacionamento autoridade que ele constrói, a conversão em vendas é muito maior, porque o público dele vai confiar nele, né, sabe? Uma audiência assim construída através de valor, de conteúdo de valor, as pessoas que seguem, elas tendem a confiar mais nas recomendações que aquele afiliado autoridade recomenda, tendem a comprar muito mais. Então é uma conversão muito maior. A única desvantagem, assim, as únicas 2 desvantagens que eu considero é que para começar demora um pouquinho para ter resultado e o esforço em criação de conteúdo, né? Você tem que realmente entender daquele assunto, no mínimo possível daquele nicho que você quer entrar, para poder criar conteúdo ou pelo menos para gerenciar caso você for terceirizar a criação desse conteúdo. Então você demora um pouquinho, né, para você construir a audiência, claro, não, você começa hoje, vai demorar um pouquinho para construir aquela audiência. E também para criar esse conteúdo, né? Para criar um vídeo, para criar um artigo de blog, para fazer alguma coisa de qualidade, isso exige um certo esforço, um certo conhecimento. E se você for terceirizar, também tem que ter um conhecimento para entender o que é bom e o que não é, né? Separar o que é bom do que não é bom. Mas acho que assim, as desvantagens são muito poucas, né? Pelas vantagens mesmo. Como é que você pode começar sendo um afiliado autoridade agora? Primeira coisa que você tem que fazer é escolher um nicho de atuação. Não que você precisa ficar só em um nicho, você pode ser um afiliado autoridade em mais de um nicho. As pessoas gostam de mais de uma coisa, as pessoas sabem de mais de uma coisa, né? Eu gosto de empreendedorismo, eu gosto de produtividade, eu gosto de alimentação saudável. Eu tenho vários interesses que eu estudo, que eu leio, que eu tenho conteúdo sobre isso. Então eu posso me tornar um afiliado autoridade que eu vou entregar conteúdo, que eu vou criar conteúdo em alguns nichos, né? Porém, você tem que saber que ninguém sabe de tudo também. Então, você tem que se concentrar mesmo numa direção ali mais restrita. Não pode ser muita coisa, não. Focar na criação e na terceirização, na criação ou, né, na terceirização de conteúdo. Pode ser, vamos botar assim, ó. Ou a terceirização de conteúdo de valor relacionado às necessidades e interesses do seu nicho. Tem que entender o que o público daquele nicho que você escolheu quer saber. Então, criar conteúdo que responda essas dúvidas desse público, desse nicho. Então, você cria esse conteúdo que vai atrair essas pessoas até esse conteúdo. Depois que você criou esse conteúdo, as pessoas vão chegar até esse conteúdo que você está criando, seja ele no seu blog, no seu canal do YouTube, na sua fanpage, no seu grupo do Facebook, aonde for. Você tem que ter formas ali para aplicar, para você capturar esse público para sua lista de e-mail, que é uma forma de engajamento maior. Então, algumas técnicas se você for fazer um vídeo no YouTube, faz uma chamada para ação no final do vídeo para ele entrar para sua lista de e-mail. Se for num artigo de blog, coloca lá um banner para ele clicar e para uma página de captura para ele entrar para sua lista de e-mail, você oferece um e-book e ele entra para sua lista de e-mail. Então, tem que ter formas de você capturar esse tráfego para uma lista de e-mail, que é onde você vai conseguir se comunicar muito mais forte com ele. Depois tem que se relacionar com esse público que você capturou e aí segue o mesmo processo, né? Você cria conteúdo para atrair público, para você se relacionar com esse público com o mesmo conteúdo. Você continua criando conteúdo e vai mandando para eles, né? Essa é uma forma de relacionamento. Entender de SEO, que seria a otimização de conteúdo, a otimização de sites para mecanismos de busca, mas na verdade aqui é um SEO geral, né? Como é que você faz para encontrar palavras-chave que o seu público já está buscando, então criar conteúdo em cima dessas palavras-chave para você atrair cada vez mais a sua audiência. Então, esses 5 pontos aqui para você começar a ser um afiliado autoridade e construir audiência e relacionamento com essa audiência. Lembrando que o foco principal aqui do afiliado autoridade é que ele vai aparecer no mercado, né? Ele vai mostrar a cara dele, ele vai criar conteúdo para atrair público, ele vai capturar esse público para uma lista de e-mail ou em outras mídias sociais, como o YouTube, né? Assinantes do canal, Facebook, lá pessoas que curtiram, integrantes de um grupo também do Facebook, também funciona, né? Ou a principal, né, que é a lista de e-mail. Então, depois passar a se relacionar com essa audiência através do mesmo conteúdo, então fazer vendas, recomendação de vendas de produtos como afiliado. O que eu acho bem legal, o afiliado autoridade.
O afiliado árbitro, ou investidor, depende como é que você... Depende do ponto de vista, significa a mesma coisa. Como é que funciona um afiliado investidor ou afiliado árbitro? Ele é totalmente direcionado para conversão através de tráfego pago. Ou seja, ele investe dinheiro para fazer anúncios para os produtos que ele é afiliado. Então, basicamente, ele vai em alguma plataforma como Hotmart, Eduz, Monetize, escolhe algum produto lá que ele acha que vende bem, independente se ele goste do assunto ou não, e começa a fazer anúncios em plataformas de anúncio para vender. Então, o afiliado árbitro, ele é simplesmente focado na geração de tráfego através de dinheiro, né? Tráfego pago. Na grande maioria das vezes, ao contrário do afiliado autoridade, ele nem aparece. Ele simplesmente, quem compra aquele produto que ele recomenda, nem sabe que existe um afiliado ali. A pessoa, o cliente final, vai ver um anúncio no Facebook, no Google, onde for, vai clicar, vai gostar e vai comprar, mas nem sabe que aquele anúncio foi feito por meio de um afiliado. Então, o afiliado árbitro, na maioria das vezes, ele nem aparece, né? Ele simplesmente faz a compra do tráfego e encaminha esse tráfego para o seu link de afiliado para fazer a venda. As vantagens que eu considero bacanas nesse modelo de afiliado autoridade é que os resultados eles podem vir muito rápidos mesmo, isso é fato. Você pode começar agora, 1 da tarde, a comprar anúncio e às 5 da tarde já está entrando vendas para você, sabe? Na hora que o seu anúncio for aprovado na plataforma, seja Facebook, Google, onde for, que os usuários começarem a clicar, você já pode ter resultado ali, naquele mesmo dia, sabe? Então o resultado ele pode vir muito rápido mesmo. Você pode utilizar várias canais de divulgação, várias fontes de tráfego, eu já vou dar alguns exemplos. Você pode trabalhar com quantos nichos você quiser e quantos você conseguir gerenciar o seu tempo. Você não precisa entender sobre aquele assunto, você só vai precisar entender como é que cria um anúncio, mas entender sobre aquele assunto não é preciso. A escala ela é muito grande também, né? Você não depende de você estar criando conteúdo, de você estar ali sempre presente. Você consegue, se você encontrar um anúncio que vende bem, você coloca mais dinheiro, você ganha mais dinheiro. Por exemplo, você faz um anúncio no Facebook, né? Vamos voltar para o Facebook que é a mais simples. Você faz um anúncio lá que você coloca R$50 no Facebook, você compra R$50 de anúncio, com esses R$50 que você colocou lá, você vende alguma coisa que você ganha 100. Um exemplo bem simples aqui, né? Você tem um ROI de 50%, um ROI de 100%, um retorno de 100% do que você investiu. Você colocou 50, retornou 100 para você, ROI de 100%, né? E que impede você então de colocar R$500 e retornar R$1.000 para você, entende? Aí coloca R$10.000 lá no Facebook e retorna 20 mil para você. Você consegue ter uma escala grande quando você acerta um anúncio, quando você faz uma campanha bem feita. O que é bem legal, o que pode dar um faturamento muito alto, muito bom. Tem muitos afiliados aí que faturam alto mesmo através desse modelo de afiliação do afiliado árbitro ou investidor. As desvantagens que eu considero, e que infelizmente elas são umas desvantagens assim que pesam bastante, é que o resultado ele só vai aparecer enquanto você estiver trabalhando, você estiver investindo. Diferente do afiliado autoridade que a gente falou antes, veja, se eu crio um artigo de blog hoje e coloco lá, eu fiz esse trabalho hoje, eu gastei algumas horas ali escrevendo um artigo e coloquei no meu blog, né? Eu não preciso mais mexer nele. Ele vai funcionar para mim para sempre. Vai atrair tráfego, as pessoas vão chegar ali, vão ler o meu conteúdo, se eu fiz uma recomendação, elas vão clicar e vão comprar o produto. Vai funcionar para sempre. Um vídeo é a mesma coisa. Se eu faço um vídeo, por exemplo, ensinando como é que usa o Optimize Press, que é uma ferramenta de criação de páginas online. Eu faço um vídeo ensinando como é que usa e no final eu recomendo, se você quiser comprar o Optimize Press, clica aqui nesse link para comprar, que seria o meu link de afiliado. Eu faço esse vídeo, eu gasto 2 horas fazendo ele e coloco lá, vai funcionar para mim para sempre aquilo ali, não preciso mais mexer nele. Já o afiliado árbitro, que é o que a gente está falando agora, ele só vai ter resultado na hora que ele estiver ali colocando dinheiro e tal, comprando anúncio, né? É uma desvantagem bem pesada. Bom, se parar de fazer anúncio, o resultado também para, né? E tem que ter dinheiro para investir. Para você começar a ser uma afiliado autoridade, você tem que ter uma grana para investir. Tanto que você vai precisar de um capital para investir durante um mês, né? Ali, colocar um dinheiro durante o mês para você ver, testar anúncio e tal, ver qual que converte bem, então investir para ter o faturamento. Não precisa ser muito dinheiro, né? Não precisa ser R$10.000, não. R$500 você consegue já começar uma campanha bem legal no Facebook, já por uns quantos dias, e já ver o que funciona, e então ir aos poucos escalando, né? Tem cases aí de afiliado que começaram investindo R$20 por dia, e aí no primeiro mês investia R$20 por dia e tal, gastavam ali seus R$300, R$500 no mês inteiro, aí viu que faturava, que deu, que faturou legal, no mês seguinte, em vez de pegar
digamos que ele investiu R$300 durante o mês, né? No mês seguinte, e ele ganhou 500 de lucro. Em vez de ele pegar esses 500 e colocar no bolso e ir para balada, não, pega esses 500 e reinveste. Vai trabalhando assim até crescer e ter um lucro legal, né? Tem que saber esse lance do investir e do reinvestir também. Para você começar a ser um afiliado investidor, o que eu recomendo é que você conheça as fontes de tráfego pago, e as principais hoje são Facebook Ads, é inegável, é a que mais é usada hoje, então eu recomendo assim, fortemente que você aprenda a usar o Facebook Ads o mais rápido possível. Google AdWords é bem legal, também está funcionando hoje, teve muito problema para afiliado, mas hoje tem formas de você anunciar, principalmente quem é aquele afiliado que é um pouquinho mais avançado e sabe fazer remarketing, então usar o Google é bem legal para isso. YouTube AdWords também dá você fazer anúncios nos seus vídeos. Se você sabe criar um vídeo legal de recomendação, você pode colocar um dinheiro nesse vídeo e impulsionar ele aqui no YouTube. Então fazer o anúncio para esse vídeo ou mesmo o vídeo de vendas do próprio produtor, tem formas de você usar o YouTube também. Entre essas três aqui para fazer vendas diretas, eu acho que o Facebook é mais legal. Por enquanto ele está mais legal. O Google e o YouTube tem que saber trabalhar um pouquinho mais, saber analisar um pouquinho mais de dados para conseguir ter um sucesso bacana, mas funciona também. Mas o Facebook é o principal. Aí temos também Taboola, Outbrain, Yahoo, que são redes de recomendação. E se você mas faz o teste aí, vai lá no Infomoney. O Infomoney é o principal, assim, é bem fácil de você ver isso. Mas tem outros, né? MSN, vários sites de notícia. Você vai, por exemplo, no Infomoney e abre um artigo qualquer lá. Lá embaixo você vai ver que vai ter outros artigos relacionados. Vai ter lá para ler outras notícias e tal. E alguns daqueles artigos lá embaixo que ele mostra, você também vai gostar de, que é uns artigos lá embaixo relacionados, vão ser anúncios. Alguns daqueles ali vão ser anúncios. Se você clicar, vai abrir uma página de vendas de algum produto. Então, isso é Taboola, isso é Outbrain, isso, daí no caso do Yahoo, é lá no Yahoo, né? Mas a Taboola e Outbrain é em vários sites de notícias, principalmente. Tem esse tipo aqui. O legal disso aqui é assim, você não consegue segmentar muito bem o público, como o Facebook Ads, você consegue segmentar exatamente quem que você quer atingir, mas o legal é que assim, por enquanto ele é barato, o clique, né? O clique está muito barato, então você consegue ter um retorno legal com essas mídias de recomendação aqui, taboola.com, outbrain.com e Yahoo Ads, e também comprar mídia, né? Você pode comprar banners, artigos patrocinados em sites grandes, por exemplo, você promove um produto de musculação, alguma coisa de como ganhar massa muscular. Você pode ir no Google e pesquisar algum blog já grande, que tem uma grande audiência, tem bastante visitação, e o cara vai cobrar lá de você, R$500 para você publicar um artigo aqui no meu site. Você escreve um artigo, no final do artigo você faz uma recomendação de um produto, e você paga os R$500 para ele, e ele coloca esse artigo no site dele. Só que tem muito público que acessa o site dele, então você vai colocar seu anúncio, seu artigo na frente de muita gente, de um público segmentado, porque quem acessa um site de musculação é quem tem interesse em musculação. Se você cria um artigo que entrega um conteúdo no final, recomenda alguma coisa sobre musculação, você vai estar atingindo especificamente um público sobre musculação. Sabe, é esse tipo de entendimento que um afiliado autoridade tem que ter, entender aonde saber investir. Mas assim, para não complicar a coisa, 90% dos afiliados hoje usam o Facebook, tá? Aqueles que estão um pouco mais avançados também usam outras mídias. E é claro que eu esqueci de uma bem forte aqui também hoje, que está vindo, que é o Bing, né? O Bing Ads também está dando um bom resultado para alguns afiliados aí. Então, são algumas outras mídias, mas a principal mesmo é o Facebook, para você ficar ligado. Bom, conhecer as fontes de tráfego, aprender como criar bons anúncios, é claro, boa imagem, um bom texto, saber como converter. Saber como medir o retorno sobre o investimento. Então você criou 10 anúncios no Facebook para você entender qual que é o anúncio que está funcionando, qual que não está, porque isso acontece muito. Você cria 10 anúncios, 2 deles estão te dando lucro e 8 não estão te dando lucro. Então você tem que saber olhar ali, saber qual que está dando lucro e parar com aqueles que não estão e deixar só os que estão funcionando. Então criar outros e sempre ir testando. Tem que saber como medir, né, esse retorno, medir anúncio, medir quanto que você está investindo, quanto que você está faturando. E analisar é o trabalho constante de um afiliado árbitro, tá bom? Esses são os dois tipos de afiliado que eu considero que você pode começar agora e que você vai realmente construir um negócio, né, através desses dois tipos de afiliado, onde você vai criar conteúdo, se relacionar com a sua audiência e então vender através da sua autoridade, ou onde você vai realmente ser um investidor, onde você vai investir dinheiro na plataforma, vai fazer vendas, vai pegar o dinheiro que você investiu, vai separar um pouco para você e vai reinvestir mais para cada vez ir crescendo mais. São os dois modelos aí de afiliados que eu considero legais para você começar. E agora, como começar? Como é que você começa, né? O que eu recomendo
é que você se analise um pouco, né? Porque vai depender. Se você tem conhecimento em um assunto, se você tem dinheiro, se você tem tempo, depende, né? Por exemplo, se você tem conhecimento sobre um assunto, é legal você começar a construir uma audiência para você. Então, você tem conhecimento na área fitness, de ganho de massa muscular, de perda de peso. Começa um site, começa um canal do YouTube, começa a publicar um conteúdo sobre esse assunto e construir uma audiência para você. Aí você vai me dizer, Alex, mas eu quero já ter faturamento logo. Legal, começa mesmo assim a construir uma audiência em torno de você e vai junto fazendo alguns anúncios, vai lá, né, colocando algum dinheiro no Facebook e tal, já para ir fazendo umas vendas então. Mas o ponto principal aqui é você saber conciliar os dois. Eu conheço assim os afiliados que têm mais resultado hoje, eles estão conciliando os dois. Eles são investidores, são árbitros em vários nichos para faturar realmente um dinheiro rápido e estão construindo a sua audiência. E o motivo dessa construção de audiência ser muito importante, e eu sei que muita gente vai olhar esse vídeo e vai pensar assim, nossa, mas o afiliado da autoridade ele é mais difícil porque tem que criar conteúdo, tem que se relacionar com a audiência e tal. Realmente é um pouquinho mais difícil. O problema é que o futuro, para frente, daqui a 1, 2 anos, quem vai realmente estar bem, quem vai ganhar dinheiro mesmo é o afiliado à autoridade. Porque o afiliado que compra tráfego hoje no Facebook, no Google, em outras redes, já está ficando assim, está ficando um pouquinho caro já, sabe? E ao longo do tempo, com mais pessoas entrando, vai ficar cada vez mais caro. Não que não vai dar para usar, vai dar, mas o lucro vai diminuir, tende a diminuir um pouco, sabe? Então, você o quanto antes começar a criar sua autoridade, sua audiência em torno de você, eu considero uma boa ideia. Agora, uma coisa é certa, né? Para finalizar, eu considero que você tem que ter consistência em qualquer uma das duas estratégias. Não vai ser hoje que você vai criar um anúncio e vai ganhar um monte de dinheiro, ou que você vai criar um vídeo e vai ter 10 mil pessoas assistindo. Não é assim, tem que ter consistência. Perseverança, saber que às vezes alguma coisa vai dar errado e você tem que saber contornar aquele problema, né? Resiliência, entender isso, que você vai ter que ser consistente, né? Vai ter que ver que algumas coisas não vão funcionar às vezes e você tem que trabalhar para fazer com que elas funcionem, isso é normal. Intenção de fazer bem feito, se você for fazer um vídeo, um blog, o que for, querer fazer aquilo bem feito, colocar, né, força de vontade para fazer aquilo bem feito. Sempre querer aprender mais também, né, saber entender mais sobre anúncios, sobre novas formas de gerar tráfego, como fazer um conteúdo bem feito, depende da forma que você querer trabalhar. E colocar em prática, né, colocar em ação. Conheço muita gente que estuda, mas não coloca em ação. Então tem que colocar em ação, sem resultados. Então tá aí, 2 tipos de afiliado para você começar a utilizar agora, suas características, vantagens e desvantagens e como que você faz para começar agora. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, clica aí no botão gostei do vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu comentário para mim saber novos assuntos que você gostaria de saber aqui no canal. E também clica aqui em algum lugar em cima, embaixo, aqui no vídeo, que eu acabei de criar um e-book chamado Guia Completo para Criar o Seu Negócio Online. Tem mais de 100 páginas de puro conteúdo. Se você quiser, é só clicar em algum lugar aqui do vídeo, em cima, embaixo, onde for, depende de onde você está assistindo, para fazer o download desse e-book. Tá certo? Te espero lá então. Abração, tchau!